A gente vai ver então hoje o Branch and Bound. Branch and Bound é um método que a gente vai utilizar para resolver problemas é, parecidos com aqueles da P1, então são problemas de programação linear, só que algumas variáveis, ou todas, têm um domínio reduzido. Então, as variáveis não são todas bonitinhas, elas não são todas inteiras, elas não são todas contínuas. Elas podem ser inteiras, elas podem ser binárias. E aí, para ver isso, a gente vai falar antes de um universo completamente diferente. A gente vai falar um pouquinho de Vingadores. Se alguém não viu Vingadores 3 e 4, a gente vai ter um pouquinho de spoiler, mas como saiu há alguns anos atrás, não estou com muita preocupação. E a ideia do Branch and Bound é justamente a mesma ideia do Doutor Estranho. É a ideia de pegar várias realidades e ir explorando uma a uma essas realidades. Deixa eu ver se consigo colocar um ponteiro aqui para a gente ver. Ponteiro, vocês estão vendo aqui que eu estou vendo ali também. A gente vai explorando, então só para a gente entender como é que funciona o Branch and Bound e como é que funcionam as linhas do tempo da Marvel, que são uma loucura. A gente vai explorar como se quando eu vou caminhasse para a direita, eu estou avançando no tempo. Ponto. E aí, a ideia é que a cada ponto de decisão, eu vou ter dois universos possíveis. E aí, então, todas as escolhas minhas, elas são escolhas que dividem o meu horizonte em dois conjuntos completos. Então, não tenho nenhuma terceira opção. Deixa eu só... Vai liberando o pessoal que for pedindo. Vocês conseguem liberar, né? Não precisa eu. Se vocês conseguirem, vocês vão liberando. Então, a cada ponto de decisão, a gente vai literalmente construir dois novos multiversos. A gente vai construir duas realidades. Então, o Doutor Estranho ele tinha a opção de lutar ou não lutar com o Thanos. Provavelmente, o que aconteceu no filme foi de cima. Provavelmente, se acontecesse de baixo, ia dar ruim, o Thanos ia roubar a pedra, ia lá e não ia ter nem Doutor Estranho nem pedra. Ia ser uma solução ruim. Quando ele escolhe não lutar, a gente vai abrindo. E com uma noção interessante. Toda vez que a gente caminha na linha do tempo, as nossas soluções potenciais são sempre piores. Então, toda vez que a gente ganha mais informação, a gente vai piorando o que pode acontecer. Porque pensa com a gente no instante inicial. No instante inicial, o Doutor Estranho estava vendo se tinha alguma solução que eles matavam o Thanos na hora. Aí, como eles não acharam, eles ganham uma informação e aí vai piorando. Então, a cada etapa que a gente vai avançando dentro de uma árvore de decisão, a gente vai piorando a nossa solução potencial. E aí, o que o Doutor Estranho queria? Ele queria encontrar alguma solução que fosse factível e que fosse boa. No caso, ele só conseguiu achar uma factível, no fim das contas, né? Procurou 14 bilhões e não achou muita coisa. Mas a ideia nossa do Branch Bound é que a gente vai abrindo a árvore. Toda vez que a gente abre a árvore, a gente vai piorando as nossas soluções possíveis. Então, as nossas soluções potenciais vão diminuindo sempre. Se a gente tiver um problema de Max, né? Então, sempre vai piorando nossa solução. E se a gente encontrar uma solução, a gente vai encontrar uma solução factível que é um limite inferior. Como assim? Imagina que ele encontrou uma solução em que o Thanos matava 40% da população. Aí, beleza, ele tem uma solução que o Thanos mata 40% da população. Essa daí é a solução candidata dele. Isso aí é um limite inferior, que a gente chama. Então, ele sabe que ele já tem alguma coisa possível que tá lá, é ruim, mas pelo menos acontece. E aí ele vai tentar explorar a árvore até que ele diminua o suficiente o limite superior, andando na árvore, e aumente o limite inferior dele até alguma solução ideal. Então ele vai avançando nas coisas, tem todo o negócio com o Chris Pratt lá. Pode chegar a alguma solução infactível, que não dá nenhuma solução adequada, ou pode ir avançando até os acontecimentos de Vingadores 4 e chegar até a solução ótima. E aí, vamos ter noção de que mesmo essa solução ótima, ela ainda assim tem uma diferença muito grande entre o que ele conseguiu e o que ele queria no instante inicial. Então, no instante inicial, ele tem o que a gente chama de solução inicial ou relaxação inicial. A gente vai mesclando um pouquinho, né? A abstração ela vai acabar perdendo a força um pouquinho, mas eu acho que fica interessante, pelo menos para a gente entender, a ideia de trabalhar com árvore. A gente quer
abrir impossibilidades. Toda vez que a gente abre, a gente vai subdividir em 2 universos possíveis. A cada vez que a gente abre um universo, a gente só piora. Então, dali para frente, só piora. E aí eu tenho duas coisas. Toda vez que a gente observa um nível inteiro, entendam como nível uma vertical. Toda vez que a gente vê uma vertical inteira, a gente já vai conseguir se livrar do nó anterior. Então, imagina que o nó anterior aqui, esse aqui é um nó que a gente está procurando, vamos pensar assim, 0 é a solução que todo mundo morre e 1 é a solução que ninguém morre. Portanto, quando eu estou no meu início, a minha solução ótima vai ser 1 aqui. Ela está sendo uma solução em que ninguém morre. Quando ele observou as duas primeiras opções, ele viu que na de baixo 60% morre e na de cima, imagina que aqui deu 30%. Eu já não tenho meu universo onde... Eu não sei se eu inverti a lógica, né? Mas assim, imagina que aqui dá ela 30% ruim e aqui ela dá 60% ruim. Eu sei que não vai acontecer a 0% ruim mais, porque eu já abri o primeiro nível da minha árvore. Então eu já estou na minha segunda camada. Toda vez que eu avanço uma camada inteira, eu vou atualizar o meu limitante superior. Eu vou atualizar qual que é a minha expectativa máxima. E toda vez que eu achar uma solução factível, eu vou atualizar meu limite inferior, que é assim, alguma coisa, por pior que seja, eu já tenho. Então a gente vai usar essa lógica bastante na hora de fazer os problemas de branch and bound. Como isso aqui é difícil, por que eu estou fazendo uma analogia tosca de Vingadores? Como o assunto é difícil, a minha ideia é dar a maior gama possível para vocês de opções possíveis de analogias, para que alguma delas faça sentido e vocês a utilizem na hora de estudar e aprender. Porque aos pouquinhos a lógica vai ser assim. Aqui eu vou sair de modo apresentação. Aqui eu vou fazer um exercício junto com vocês, já entrando na lógica. Então, a ideia eu vou tentar fazer com que, aos poucos, a gente vá vendo essa capacidade de abstração da melhor maneira possível, mas sabendo que é difícil. Então, qual é a nossa ideia? E depois eu vou partir para a parte do que vocês estão acostumados do caderno, né? Mas antes, só um exercício aqui, que seria um exercício para a gente fazer usando o método gráfico e vendo as coisas acontecer. Então, o exercício de Max, que tem 2 variáveis apenas, e tem 2 restrições. Então, tem uma restrição de metros quadrados e tem uma restrição de dinheiro. E aí, ele quer que o x1 e x2 sejam inteiros. Então, ele não fala aqui, mas no nosso enunciado fictício, eu quero que a solução seja inteira. Para a gente, é muito difícil resolver a solução sendo inteira. E quando uma coisa é difícil, em matemática ou em pesquisa operacional, a gente pega e não resolve. A gente transforma essa coisa difícil em várias coisas mais fáceis. Então, ao invés de resolver um problema desse que eu não sei resolver com variáveis inteiras, eu vou resolver vários problemas com variáveis reais. Então, qual a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é resolver o meu problema como se fosse um problema de P1, um problema simplex normal. Aqui eu vou resolver o método gráfico porque eu estou com um software que faz gráfico para a gente, tá? Então, o que eu fiz? Eu mapeei aqui e eu coloquei todas as equações aqui. Nossa região factível, se eu colocar aqui, se eu trocar de igual para menor ou igual, nossa região factível vai ser justamente aqui onde tem a intersecção do azul com o vermelho. Então, essa área roxinha daqui, né? Delimitado por ser positivo, no primeiro quadrante. E a nossa função objetiva, eu sei que a minha setinha de crescimento está aqui, né? Então eu vou deslocando sempre a nossa retinha. Eu vou passar rápido porque isso é matéria do comecinho do curso, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode pausar e comentar. Eu não sei se fica muito pequeno para vocês desse jeito. Talvez eu fazendo assim melhor, né? E aí como é que a gente fazia? A gente pegava aquelas retas lá de cá e ia avançando até ela não conseguir mais avançar. Então a gente descobre que o ótimo aqui seria neste ponto daqui. Naquele ponto cinza lá em cima. E aí eu vou trabalhar só com um ao mesmo tempo. Acho que é melhor. E aí meu ponto cinza ótimo, ele seria esse ponto daqui. É o ponto 2.222 e 5.556.
Isso é como se fosse o meu começo da linha do tempo. Então, é um tempo onde x é igual a 2.222 e y é igual a 5.556. Isso aqui é como é que a gente começa. E o meu z tá valendo? Só a título disso aqui é um exercício que veio de um material de uma universidade de Lisboa. Se vocês tiverem interesse depois, é só procurar no Google Branch and Bound Methods aqui. E aí vocês encontram o PDF fácil. Então, aqui vai dar 1055.56 valores. 1055.56. Só que essa solução não é factível, porque tanto x quanto y, ou x1 e x2, eles são quebrados. E dentro da minha lógica de números inteiros, eu não posso ter valores quebrados. Então, o que é uma coisa que eu consigo fazer? Eu consigo quebrar um deles e dividir entre dois mundos, assim como no exemplo de cima. Como é que eu vou dividir entre esses dois mundos? Eu vou dividir eles aqui. Só que eu deixo de saber quanto vale o z, eu deixo de saber quanto vale x1 e quanto vale x1 e x2, né? Só que, em troca, eu vou querer fazer de um jeito que eu tenha apenas dois mundos possíveis quando eu faço essa divisão. Então, quando eu estou fazendo aqui, eu vou querer literalmente pegar e dividir em dois horizontes de tempo possíveis. Eu vou procurar sempre dividir a minha variável que tem a maior parte fracionada. Mas a escolha é quase livre para vocês. Assim, pode ser que demore um pouquinho mais para convergir, mas a escolha em si vai ser livre. Então, eu vou dividir entre, no caso, y, né? Se o meu y está quebrado, eu vou querer pegar as duas opções dele. Então, meu y está quebrado entre 5 e alguma coisa. 5 e alguma coisa fica entre 5 e 6. Para eu pegar essa divisão, eu vou ou pegar que o y é menor ou igual a 5, ou eu vou pegar que o meu y é maior ou igual a 6. Porque aqui eu garanto que eu peguei todos os casos possíveis de y. Porque se o meu y deu quebrado entre 5 e 6, ou ele é menor ou igual a 5, ou ele é maior ou igual a 6. Porque ele tem que ser inteiro. E aí eu vou resolver dois outros problemas. O que eu vou saber de antemão desses problemas? Andando na linha do tempo, só piora. O meu z nunca vai poder dar 2000 aqui. O meu z ele vai ser ou isso ou pior. Eu sei que, por enquanto, não tem nenhuma solução factível. E aí depois eu vou deixar formalizado. Só quero que vocês entendam aqui a lógica do que eu estou fazendo. Inclusive, se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Mas por enquanto eu só estou querendo que a gente entenda o que está acontecendo. Eu dividi entre dois universos possíveis. Eu sei que o meu z, quando eu calcular aqui e aqui, ele vai ter que dar ou esse valor ou pior. E eu sei que a minha solução ela está entre 0 e esse 1055 aqui, né? 1055.56. Esses daqui são os valores daquilo que a gente chama de bounds. São nossos limites. Então, 0 é o meu limitante inferior. Por quê? Porque eu consigo de cabeça ver que se eu fizesse x1 igual a 0, x2 igual a 0, eu não quebro nenhuma restrição e eu tenho um lucro de 0. Então eu sei que 0 é possível. E o meu máximo vai vir de toda vez que eu explorar um nível da árvore. Então eu vou chamar de nível da árvore, no caso do doutor Stern era vertical, né? Aqui vai ser cada horizontal um nível. Então quando eu explorar esse um nó aqui, eu vou ter um nível. Quando eu explorar estes dois nós aqui, eu vou ter o segundo nível. No terceiro, eu teria 4 nós, mas quando eu explorar os 4, eu teria mais um. Toda vez que eu avanço um nível, eu vou saber qual que é a minha melhor opção possível. Então, eu vou atualizar meu limitante superior. E toda vez que eu achar uma solução factível, ou seja, que x e y sejam inteiros, eu vou atualizar possivelmente meu limitante inferior. Então, se eu achar uma solução, por exemplo, x valendo 1, y valendo 1, o z vai valer 250,
E perceba que isso aqui é verdade, né? Porque não vai quebrar nem essa restrição, nem essa. E vai dar 250. Eu sei que essa solução aqui atualizaria meu limite inferior. Em vez de ser 0, ele seria 250. Eu não vou fazer ele aqui porque a ideia do branching bound é justamente essa. Eu não vou ter que olhar todos os nós possíveis. Então, eu não quero explorar todos. Eu só quero explorar de um jeito inteligente. Aqui vem o primeiro conceitinho que a gente vai ver. Eu tenho dois jeitos de explorar essa árvore. Eu tenho um jeito que chama busca em profundidade. O que a busca em profundidade quer? Ela quer ir sempre abrindo cada vez mais meus nós. Então, se eu chegar em alguma coisa aqui, eu vou abrir para mais 2 nós. E eu vou fazendo isso até eu chegar numa solução factível. Eu vou indo para baixo até encontrar uma solução factível. Vantagens. Eu vou achar uma solução factível. Eu vou atualizar esse número daqui. Desvantagens. Eu não vou observar uma linha inteira, um nível inteiro. Então, eu não vou diminuir este cara daqui. Tem um método que é o oposto. É uma busca que a gente chama em largura. Ele pretende olhar sempre o nível inteiro antes de ir para o próximo. Quando a gente olha o nível inteiro, a gente vai diminuir este valor daqui, mas não necessariamente aumentar o da esquerda. Tem suas vantagens e desvantagens. Tem estratégias híbridas que vão fazer um pouquinho de um pouquinho do outro. Geralmente, a gente vai pedir para vocês em prova ou aumento ou profundidade, ou largura, ou o que a gente chama de melhor nó. Então, todos os nós que não foram vistos até agora, eu vou pegar aquele que tem o melhor potencial e explorá-lo. No caso aqui, esses dois têm o mesmo potencial, né? O potencial é o maior valor possível. O maior valor possível dos dois, por enquanto, ainda é 1055. E aí eu vou explorar. Como é que eu faço isso? Eu vou resolver, em cada etapa, um problema que é parecido com o de cima, só com uma restrição a mais. Então aqui é a restrição y. Diga. Desculpa. Isso que você falou de toda vez que você completa um nível, a solução piora. Isso você precisa provar, né? Porque no método, a partir do gráfico fica claro. Agora, quando você tem muitas variáveis, para chegar nessa conclusão foi provado, né? Ah, sim. A ideia é o seguinte. Ficou claro o conceito de que para baixo só piora? Então, é Tipo, justamente essa ou minha mantém dúvida. igual ou piora. Para duas variáveis é fácil de ver que piora. Uhum. Agora, para mais, não é tão claro para mim. Pensa no que a gente está fazendo quando a gente caminha para baixo. A gente está colocando uma restrição, certo? Toda vez Sim. que a gente caminha para baixo, a gente está colocando uma restrição. Toda vez que eu coloco uma restrição no meu problema, a restrição é como se eu fosse fazer um corte e limitar mais, certo? Sim. Toda vez que eu corto e que eu aperto mais o meu problema, ou que eu deixo ele menos livre, eu tô ou piorando minha solução. Então, imagina fora do contexto de PO, só para não cair em ter que fazer uma demonstração mais formal. Pensa fora do contexto de PO. Pensa que você vai fazer uma viagem com seus amigos. Antes de você escutar qualquer um dos seus amigos, a sua viagem está num ponto legal, porque é num ponto que você imaginou tudo. Conforme seus amigos forem colocando restrições para você, fala assim: ah, mas eu, sei lá, sou intolerante a queijo. Então, beleza, mais uma restrição. Eu vou ter que pensar e fazer uma adaptação para não ter queijo na viagem. Ah, mas eu não posso ir na semana tal. Vai piorando. Cada vez que coloco uma restrição, a minha solução, ou essa restrição vai estar inativa e tanto faz, ou essa restrição vai estar ativa e ela vai limitar o crescimento. Nunca uma restrição vai fazer com que o meu valor do objetivo melhore. Ele vai sempre ou ficar igual ou piorar. Fez sentido? No caso, se você pegasse uma que aumentasse a região, ela ficaria inativa pelas outras, né? A restrição nunca pode aumentar a região, né? Sim, no caso, por Uma exemplo, se você restrição pegasse uma só restrição que diminui. cobrisse essas duas, ela ficaria inativa por causa das outras duas, né? Lembra de conjuntos? Quando eu faço a intersecção, essa aqui é a minha intersecção vigente. Para eu fazer intersecção com o outro, ela não consegue melhorar. A resposta não é que as outras vão encobrir. A resposta é que a intersecção de uma restrição a mais, ela vai ser ou essa aqui, ou menor. Independentemente do número de variáveis. Então, se fosse 3 variáveis, seria
um polígono, um poliedro, né? E aí, com uma restrição a mais, seria um poliedro cortado ou mesmo poliedro, mas eu nunca consigo aumentar, porque eu não estou descartando as minhas restrições anteriores, eu estou adicionando. Toda vez que eu adiciono uma restrição, eu estou pegando mais um espaço para fazer intersecção. Nunca a intersecção entre 3 conjuntos vai ser maior do que a intersecção desses próprios 2, né? Talvez fique mais claro na hora de fazer o desenho daqui. Mas deu uma clareada um pouquinho? Sim, sim. Ó, porque, pensa assim, as cores que eu tenho aqui, elas vão sempre estar aqui. Minha região nunca vai ser maior do que esse trapézio. Aqui. O trapézio delimitado pela reta roxa, a reta verde, a região vermelha e a região azul. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou justamente colocar esse mundo onde y é menor ou igual a 5. Então eu venho aqui e coloco y menor ou igual a 5. Perceba aqui que fica uma bagunça. Então eu vou colocar igual a 5 só para a gente entender. Qual é a minha nova região factível? Ela é um outro trapézio que eu tenho só esses pedaços aqui, né? Este e este como pontos extremos. Então eu vou pegar isso daqui para fazer minhas conclusões. Vou pegar esse cara daqui, vou colar ele aqui. E eu vou observar minha setinha de crescimento. Então eu vou vir aqui. E a minha função objetiva, perceba que ela nunca mudou, né? Então eu nunca vou mudar essa direção da seta. Então eu vou colocar aqui e eu vou pegar essa reta aqui e vou transladar ela, né? Então eu vou transladando. Aqui eu vejo que dá para aumentar. A minha solução ótima está aqui. 2,5, 5. Então, 2,5, 5. E o meu Z, nesse caso, ele vai valer 250 mais 5 vezes 150. Deixa eu ver se tem um valor aqui explorado. Quando eu coloco a restrição daqui, 2,5, 5 é a solução da 1000. Perceba aqui, como a minha intersecção ela só piora minha região factível, então aqui se eu colocar o menor igual, eu só restringi meu trapézio. Então não tenho como melhorar minha solução. Então deu menor do que 1055 e ainda assim não deu algo factível. Aqui eu vou seguir o exercício e fazer a busca em largura. Então, ao invés... Porque qual que seria? Se eu fosse fazer profundidade, eu ia falar, ok, eu ainda tenho como melhorar esse nó aqui. Aqui eu ainda não cheguei em nenhuma solução viável. Eu ia pegar, abrir em mais 2 universos, e seriam os universos D. De eu não saber quanto vale esse cara, quanto vale esse cara, quanto vale esse cara. Eu sei que esses dois valores aqui, eles são ou 1000 ou piores que 1000. E eu ia quebrar o x nesse caso, né? Então, o x que deu quebrado aqui. Então, o meu x, ele ia ser ou menor ou igual a 2, ou ele ia ser maior ou igual a 3. Du, por que entre 2 e 3? Porque o valor que eu encontrei foi 2,5, tá? Entre 2 e 3. Então, eu quebro entre 2 e 3. E aí, eu ia fazer isso aqui se eu fosse fazer em profundidade. Profundidade, eu vou avançando na linha do tempo. Mas estou fazendo largura. Então, o meu próximo nó é o que vai completar o nível. Então, eu vou colocar o y maior ou igual a 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou omitir essa restrição aqui. E vou colocar o y maior ou igual a 6. Perceba que vai dar uma intersecção que vai dar esse triangulinho aqui de cima. Só. Como fica muito esquisito de ver, eu vou colocar um igual. Então, perceba. Eu tinha a minha região grandona aqui. E quando eu adiciono minha restrição, eu pioro ela. Então, ela virou só esse triangulinho. Venho aqui no meu triangulinho, pego ele. Coloco um novo slide. Pego esse triângulo daqui. E vou pegar a mesma coisa, função objetivo, né? Em qualquer ponto que eu colocar desse triangulinho aqui, eu vou caminhando com essa reta daqui. E aí eu vou caminhando, eu bati aqui, consigo avançar? Consigo. Consigo avançar, 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 cheguei aqui. Então, minha solução daria naquele terceiro ponto daqui. Que é o ponto 1,33, 6. E ele vai me dar
um Z de 1033. Então, fazendo aqui, aqui eu chego em 1.33, 6, e meu Z deu 1033.33. Perceba aqui que ele tem também o mesmo desenho que eu fiz ali no gráfico, ele faz aqui. Então, toda vez que eu corto, eu estou pegando um subconjunto do meu conjunto da minha relação inicial. E aí vou fazendo via método gráfico e vou fazendo isso daqui. Esse é um dos métodos, né? O outro é usar o simplex. Aí perceba que ele vai explorar esse nó 3. Por quê? Porque aqui minha solução é ou 1000 ou 1033. Aí respondendo aquela pergunta, a minha solução ela pode ser maior do que 1033? Ela não pode. Porque se eu olhar e falar assim, tá, para eu ter alguma coisa maior do que 1033, eu teria que partir de um nó que ela fosse mais alta que isso. Só que como eu já observei o primeiro nível inteiro e o segundo nível inteiro, eu sei que minha solução é ou 1000 e pior, ou 1033 e pior. Ou seja, ela no máximo pode ser 1033.33. Ou isso ou piora. O que a gente fez aqui é que toda vez que a gente acaba um nível, a gente atualiza nosso limitante superior. E aí pega e atualiza esse número. Aqui, então, ele vai justamente abrir esses dois casos dessa árvore. Aí aqui vai ficar um pouquinho difícil da gente pegar. Deixa eu ver se consigo pelo menos jogar todo mundo aqui pro lado. Aí, esse material aqui, como foi feito meio de última hora só, esses slides aqui, eu não vou passar para vocês, mas depois quando a gente passar pro caderno em si, aí vocês vão ter acesso. Então não estou me preocupando muito nisso aqui ficar o mais bonitinho possível. Então vai ficar um pouquinho deslocado, tá? Eduardo, Diga. não querendo te apressar, porque isso é um favor que você está fazendo pra gente, né? Mas quando você vai poder disponibilizar esse caderno que você tá montando, cara? Eu vou fazer depois da aula da semana que vem. Que aí eu vejo conteúdo. Porque o caderno, como eu não quero passar nada errado para vocês, eu prefiro que na aula que a gente vê aqui, vocês me apontem o que tá esquisito de conta. Aí eu corrijo e mando para vocês com uma chance maior de não ter erro. Entendi, obrigado, velho. Aí eu acho que fica melhor para vocês. Mas eu acho que, como ele é a mesma coisa que eu tô falando aqui, eu acho que vocês vindo aqui dá já uma boa clareada. Então aqui eu vou abrir entre dois casos e aqui eu vou abrir o x, né? O x deu entre 1 e 2. Então, ou x é maior ou igual a 2, ou x é menor ou igual a 1. E conforme eu vou avançando aqui, eu não sei quanto vale x, não sei quanto vale y. Eu não sei se nenhum dos dois vai ser inteiro quando eu fizer essas duas etapas daqui. Mas eu sei que a solução vai piorar. Ou se manter ou piorar. Então eu vou vir aqui, vou adicionar uma expressão e vou colocar x menor ou igual a 1. Aí eu restringi ainda mais. Eu vou ter este quadradinho daqui. Menor ou igual a 1 não dá para ver. Eu vou colocar igual a 1. Igual a 1. E aí minha solução vai ser esta daqui. Vou passar só um pouquinho mais rápido, porque a ideia ficou clara para vocês. De toda vez que eu venho aqui, eu vou fazer um corte e pegar uma região que é menorzinha aqui e ver onde é que está o máximo. No caso, meu máximo vai estar provavelmente aqui nesse 1.617, que não vai ser, ainda assim vai ter que abrir mais. E se fosse igual a 2, eu teria esse pedaço daqui. Perceba aqui que no 2 não tem nada factível, né? Porque a minha região anterior era delimitada por esses 3 pontos aqui pretos. E aí eu coloquei uma restrição de que ele tinha que ser maior do que 2, né? Então, se eu colocar maior ou igual a 2 aqui. Perceba que não tem intersecção entre este triângulo azul e essa região verde. Então aqui é infactível. Então eu sei que eu não preciso continuar caminhando neste nó daqui, senão aqui deu infactível. Vou até dar uma espessura aqui quando ele dá infactível. E para o x menor ou igual a 1, aí eu vou colar daqui mesmo.
Para o x igual a 1 aqui, ele... Quanto ele deu aqui? Menor ou igual a 1. Ele chegou em x igual a 1, x2 igual a 6.17 e a solução deu 1025. A solução deu 1025, 6.17 e 1, né? Eu teria que abrir ainda assim, né? Então eu teria que ir abrindo ainda mais. Porque aqui o y deu ruim, né? Então aqui eu vou abrindo ainda mais e fazendo todos os cálculos. Perceba que esse exercício ele é demorado. Mesmo eu fazendo em método gráfico com um recurso de desenho via software, ele vai demorando. E aqui, só para não acabar, porque senão a gente não vai ter tempo de ver todas as outras coisas, a ideia é essa. Toda vez que eu caminho para baixo na minha árvore, minha solução piora. Toda vez que eu conseguir uma solução factível, esse zero vai aumentar. E toda vez que for infactível, eu não preciso continuar abrindo, né? E toda vez que eu observar um nível inteiro, eu vou diminuir esse valor aqui, que é a minha expectativa final. Percebe que a cada nível eu tenho que explorar no máximo 2 elevado a n, né? Então no primeiro 1, no segundo 2, no terceiro 4. 4, que são 1, 2, 3, 4. No quarto nível eu teria que observar 8, potencialmente, né? Eu sei que dessas 8, 2 eu já não vou ter, porque eu não preciso abrir mais essa árvore. Então não sei se essas daqui eu vou ter que abrir ou não, mas a princípio, cada nível, e aí a vantagem é vocês fazerem num caderno bem grande, que vocês conseguem colocar isso aqui na mesma horizontal. Dá uma ajudada boa no entendimento. E é isso que ele vai fazendo aqui. Então, percebe que tem 14 páginas dele abrindo os nós. Então, ele vai abrindo, 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 até chegar na árvore final. Tá, a árvore final dele é essa daqui. Como ele está abrindo o melhor nó, ele já vai abrir essa 4. Quando ele abre essa 4, ele abre em uma soluçãozinha aqui. Então, o x2 aqui deu 6.27, né? Eu tenho duas alternativas. Ou o x2 é menor ou igual a 6, ou o x2 é maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Aqui eu não preciso nem fazer muita conta, porque se uma restrição era que era maior ou igual a 6, aqui é menor ou igual a 6, o y2 tem que ser 6. E aí o x ele fica pré-delimitado, né? Então o x fica 1. E a solução dá 1000. Aqui vai dar infactível. Vou só colocar ali o maior ou igual a 7 para ver que fica infactível. Então, aí, nesse caso, a gente voltaria no caso, né? A gente está no caso em que x é igual a 1. Aqui. X é menor ou igual a 1. E aí eu estou adicionando uma restrição de que o y é igual a 6, né? Então, o y é menor ou igual a 6. Como ele tem que ser maior ou igual ou menor ou igual, ele tem que ser exatamente igual a 6. Então, a gente está nessa retinha daqui. Dentro dessa retinha daqui, eu tenho duas soluções possíveis, com 0 ou com 1. E com 1 vale mais. Então, 6 é uma das soluções. Assim que ele chegou fazendo via método gráfico, tá? Chegou aqui. Quando ele chegou aqui e viu que deu 1000, eu não preciso, a rigor, continuar o meu branching bound. Por quê? Cheguei numa solução viável, eu atualizo o meu limitante inferior. Então, agora ele é 1000. E o meu superior aqui, ele acabou de descer para 1000. Por quê? Porque se eu observar todos os meus nós em aberto, meus nós em aberto eles são ou 1000 e pior que 1000, ou 1000, ou infactível. Então eu não tenho como chegar mais no 1033, eu só tenho como chegar no 1000. Isso aí veio de eu ter acabado um pedaço do nível de baixo e ter uma informação que coincidiu no nível de cima, né? Geralmente eu teria que fazer esses dois nós daqui e ver que eles dão, sei lá, vai dar 900 infactível. E aí eu ia ter os 4 nós e concluir que o meu máximo seria 1000. Uma vez igualando esses dois aqui, eu sei que essa solução é ótima. Então eu sei que essa solução daqui, ela é candidata e agora eu sei que ela é ótima.
Ah, mas Du, podia ser que eu avançasse aqui e desse um outro, sei lá, desse 2, 4 e 1000 também. Pode ser. Aí eu teria duas soluções ótimas. Geralmente não acontece, né? E veja que aqui não quebrou nada, porque meu y continua sendo menor ou igual a 5, meu x continua sendo menor ou igual a 2, e o meu 1000, ele ou piora ou mantém esse 1000. Isso aqui não é um caso fictício, tá? Isso aqui não acontece. Eu teria mais de um ótimo. Tudo bem, não tem problema eu ter mais de um ótimo. Inclusive isso aqui dá 800. Né? Mas quando eu igualei o meu limitante inferior ao superior, eu posso parar o exercício e concluir que o nó que eu achei como candidato é meu ótimo. Isso aqui era uma tentativa de mostrar mais lúdico, mas usando o método gráfico. Agora eu vou passar para o caderno, e isso aqui gastou um tempinho... Que era o tempinho que eu ia falar de scheduling, né? Então o scheduling fica para semana que vem em troca disso. Tá. Ficou um pouco claro alguma das analogias? Eu tentei passar várias para alguma delas dar uma fisgada maior. Espera aí que... Ah, eu saí? Não, tô aqui. Por enquanto, ok? Tá ok, Eduardo. Beleza. Agora pro caderno. Tá, beleza. Então aqui eu vou sempre dar uma discussãozinha mais ou menos de tudo que a gente for fazer. Acho que ele tá atualizando a tela aqui, alguma hora vai ficar mais visível. Então, branch and bound é justamente isso. Cada relaxação vai piorando à medida que a gente passa o tempo. Quando eu igualo o limite inferior ao limite superior, eu estou no meu ótimo. Os nós do problema eles vão ser sondados se ele for infactível ou se eu já tiver uma solução melhor. Então, se eu tinha aquela solução valendo 1000 e achei uma outra que valia 800, eu não vou atualizar nada, porque eu já tenho uma coisa melhor do que 800. Então, eu não preciso continuar caminhando na árvore porque não tem como melhorar. E aí, toda vez que a gente for fazer um exercício de branch and bound, a gente vai trabalhar nessas três frentes. A primeira frente são as árvores. A segunda frente são os tablôs. Então, o que eu fiz via método gráfico, vocês vira e mexe vão ter que fazer via tablôs, que é matéria da P1, de ficar fazendo as operações. Né? Então, fazer o método simplex e o dual simplex. Então, a gente vai usar bastante o dual simplex na hora de fazer os exercícios de branch and bound. E na terceira, os limitantes. Né? Os limitantes eles vão de... O grande vai descendo e o pequeno vai subindo. Quando eles se igualarem, eu acabei o meu exercício. E aqui eu vou fazer um exercício diferente, mas mais curtinho. Aí, quais são as peculiaridades? Eu não vou fazer todos os tablôs, porque senão eu ia ficar aqui 2 horas só fazendo tablô. E aí vocês não iam aprender muita coisa. Então, eu já tenho os tablôs finais, ou iniciais e finais daqui, e aí eu vou explorando essa árvore. Então, que exercício que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, por que tem que usar o branch and bound? Ô Eduardo, mais uma dúvida. Na Diga. prova, normalmente, você tem que ficar 2 horas fazendo tablô, tipo, não demora muito esses exercícios? Esse é um exercício que demora bastante na prova. Geralmente, os professores tentam fazer de modo que você ou tenha 2 variáveis que você faz por um método gráfico, ou rapidamente você vai chegar... Ou os números são pequenos o suficientes para as soluções irem ficando infactíveis rápido. Então, você acaba tendo que fazer menos tablôs porque o exercício foi feito de uma maneira fácil. Inclusive, essa é uma dúvida boa porque ela dá uma dica pra gente. Geralmente, esses exercícios, eu sei a resposta de cabeça. Então, eu posso chegar para a prova sabendo mais ou menos qual a resposta. Por quê? Vamos analisar x1 e x2 aqui? Vou analisar x1 e x2 bem por cima. Aqui, o x1 máximo é 6, pela equação de cima. E o x1 máximo pela equação de baixo é 4. Porque se ele for 5, ele vai quebrar a restrição 1, independentemente do valor de x2. Né? Então, eu sei que o x1 máximo, ou eu sei que o x1, ele está entre 0 a 4. E o x2, se eu fizer o mesmo raciocínio aqui, na restrição 1, ele vai valer no máximo 3. Ele está entre 0 e 3. Se eu fizer a cardinalidade dos dois aqui, eu vou ter 12 opções possíveis. Né?
Dessas 12 opções, algumas são obviamente infactíveis. Então, se eu trocar x2 por 3 e x1 por qualquer coisa que não seja 0, eu vou quebrar a restrição de cima. Então, dessas 12 opções, eu sei que as opções 1, 3, 2, 3, 3, 3 e 4, 3 são infactíveis. Eu sei que as opções que tem o x1 valendo 4 e o x2 não valendo 0 são infactíveis. Então, 4, 1, 4, 2, 4, 3 eu já marquei ali, né? São infactíveis. Eu sei que a opção 0, 0 vai me dar uma solução 0. E aí eu consigo ir testando, porque ó, das 12 opções fica 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eu tenho 5 opções rapidinhas de testar. E aí eu consigo testar esse valor da função objetivo aqui e saber quanto vai dar minha resposta mais ou menos. Eu já consigo achar de cabeça uma solução factível. Exemplo, e eu não tinha pensado nisso antes. Exemplo, eu vou trocar x1 por 2 e x2 por 1. x1 valendo 2 não quebra essa restrição de cima, né? Fica 4 menor ou igual a 6. 2 e 1 aqui vai ficar 4, 5. 5 menor ou igual a 8. E minha função objetivo vai ficar 6 mais 2. Vai ficar 8. Eu sei que o meu limitante inferior é 8 já. Vi um procedimento que é chutódromo, né? Claro que vocês não podem usar isso na prova como algum método exato, né? Mas assim, o chutódromo ele é válido para você, enquanto faz a prova, ter uma noção de que se você chegar que seu ótimo deu 7, você sabe que você errou alguma conta. E se você testar aquelas 5 opções possíveis, que é rapidinho de testar, deve levar o quê? 5 minutos, no máximo, para você testar todas as opções possíveis de um problema pequeno. Você vai para o exercício sabendo a resposta. Então, isso aí já te ajuda na hora de confirmar. Então, isso aí é uma dica, né? Mas o que é o procedimento? A primeira coisa que eu faço é resolver o problema sem nenhuma diferença entre a P1. Então, resolvi o problema. Peguei meu tableau A inicial, fiz o simplex. Então, aqui é o inicial, né? Como é que fazia mesmo? Pega todo mundo da linha da função objetivo e joga para lá. Então, o 3 vira menos 3 e o 2 vira menos 2. As restrições, copia e coloca as variáveis auxiliares. Como as restrições são de menor ou igual, minhas variáveis auxiliares são de sobra, né? De folga. Coloco lá direito. Decide quem entra. Quem entra no simplex é quem é mais negativo. No problema de Max. Quem sai? Faz o teste da razão. E aí descobre que quem sai é o cara tal. Então aqui seria ou 6 dividido por 1 ou 8 dividido por 2. Então quem sai é esse daqui. Aqui eu estou indo rápido porque eu vou supor ser matéria da P1 e também eu suponho... A dica é, veja o material do simplex que está no mesmo documento que vocês vão receber, né? Então, esse mesmo documento, veja o material do simplex. Se sobrar alguma dúvida. Mas eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente conseguir ver as outras coisas. Cheguei no meu tableau final. Como eu sei que é o final, todo mundo aqui em cima é positivo. Lembra, inclusive, a questão da P1 era justamente isso. Eu acho que a primeira questão da prova era um tableau assim e perguntava se estava no ótimo. E aí tinha alguma das variáveis aqui que era negativa no problema de Max, então não estava no ótimo. Mas assim, lembra sempre de usar todas as coisas a seu favor durante a prova. Então, não só decorar os algoritmos, mas usar os conceitos também. Cheguei no meu ótimo, legal. Peguei o valor de x1, x2 e z. Anotei aqui. Eu sei que minha solução ótima, como é um problema de Max, ela nunca vai ser maior do que esse número. Esse número aqui, ele está me dando justamente o limite superior. Então, quando eu acabei isso aqui, eu tenho meu limite superior. Aqui. Meu limite superior, depois de olhar o NOA, ele foi para 12,66. O limite inferior ainda continua em menos infinito. É solução infactível? Não. Por quê? Porque x1 e x2 são quebrados. Então, x1 e x2 sendo quebrados, aí o jeito que eu estruturei foi assim. Depois que eu acabei aqui, eu vou para a próxima página para dar uma observação.
Essas aqui são só os passos, tá? Mas eu tô falando os passos para vocês do que a gente for fazendo, né? Mas depois, se vocês quiserem conferir o que está escrito versus o que eu tô falando, é a mesma coisa. Como eu não cheguei numa solução ótima, eu tenho que quebrar. Eu vou procurar quebrar quem tem que é o número maior quebrado. No caso daqui, os dois têm a mesma parte fracionária. Então, eu arbitrariamente escolhi que eu ia abrir o x2. Porque eu quis. Aí, dependendo do professor e do método e do paradigma, tem uns jeitos mais exatos de você determinar qual é. Eu não vou passar por isso, porque eu acho que a título de graduação, a única coisa que vai fazer é que vai demorar mais para chegar no ótimo, talvez. E esses métodos não são sempre garantia. Então, assim, você pode fazer algumas coisas para ter uma chance maior de ser mais curto, mas não é garantido. Então, a escolha fica semi-arbitrária. Mas se algum professor de vocês falou algum método, utilize o método que foi dito por ele. E aí eu quebrei meu x2 entre x2 menor ou igual a 1 e x2 maior ou igual a 2. Eu chamei isso aqui de nó B e C. O meu nó B, o tablô final dele deu esse cara. Deu o x1 tá aqui numa base, o x2 está aqui na base, né? Então, meu x2 está valendo 1, o meu x1 está valendo 7,5 e meu z está valendo 12,5. Então, eu fui aqui e preenchi essas informações. O x1 valendo 3,5, o x2 valendo 1 e o z valendo 12,5. E aí, eu fui direto para o tablô C. Eu estou fazendo também uma busca em largura, né? Quando eu fiz o meu C aqui, e aqui eu emiti a tabela. Esse aqui são os tablôs finais, né? Então, aqui são os tablôs finais. E aí o tablô final deu o quê? O Z deu 10, o X1 deu 2 e o X2 deu 2. O jeito que eu fiz assim é que eu omiti tudo. Como é que eu chego nesses tablôs? Como é que eu faço o procedimento? O procedimento é, se eu estou indo a partir do nó A, eu vou pegar exatamente esse tablô final do A e esse daqui, né? E eu vou colocar uma restrição a mais. Qual é a restrição que eu vou colocar, por exemplo, para o C? Eu vou colocar x2 maior ou igual a 2. Como eu vou usar via método dual simplex, eu nunca vou trabalhar mais com a restrição de maior ou igual. Eu vou trabalhar com a restrição menos x2 é menor ou igual a menos 2. Porque sendo menor ou igual é mais fácil de eu ter uma base factível, né? Mais fácil de eu fazer. Na real que vai tanto fazer, mas eu por padrão estou passando tudo para cá. Então eu pegaria esse tablô daqui e colocaria uma restrição a mais. Qual é essa restrição? Menos x2, então aqui é 0, aqui é 0, aqui é menos x2. E aí eu preciso de mais uma variável de folga, né? Então eu preciso de uma variável de folga S3. Teria uma variável S3. 1 aqui embaixo, né? 1 aqui embaixo. E isso aqui valeria menos 2. Então eu ia fazer esse tablô com uma coluna a mais. E resolver via método dual simplex. Aí, de novo, esse daqui eu estou passando rápido, porque eu estou supondo a gente já saber fazer. Mas se tiver alguma dúvida no método dual simplex, volta no exercício, qualquer coisa, me manda um e-mail ou marca algum horário, sei lá, semana que vem, e a gente vê direitinho o método dual simplex. Mas é que eu vou supor a gente já saber fazer como pré-requisito. Essa é a parte mais chatinha da matéria, ela tem pré-requisitos chatos. Diferente do transporte que a gente viu semana passada, aqui vão ter algumas coisas que a gente tem que saber da P1 e tem que saber de simplex e de tablôs. Não tenho muito como fugir, infelizmente. Enfim, fiz o meu nó 3 aqui, cheguei nessa solução. Essa solução aqui, ela é inteira. Ela tem todo mundo dela inteiro. E ela tem valor 10. Então eu vou atualizar meu limitante inferior. Meu limitante inferior, ele antes era menos infinito e foi para 10, porque eu explorei o nó C. Então, explorando o nó C, eu cheguei que ela vale 10. E agora que eu tenho o B e o C, eu sei que a minha solução potencial vai ser ou 12,5 e pior que isso, ou 10 e pior que isso. Ou seja, nunca vai dar melhor do que 12,5.
Então, meu limitante superior, graças a ter explorado o nó B e C, ele desce para 12,5. Então, por quê? Porque eu acabei uma linha, né? Eu acabei um nível do meu branch and bound. E aí vou continuar abrindo. Então aqui eu vou abrir. Vou abrir para os nós D e E. Com x1 menor ou igual a 3, x1 maior ou igual a 4. Ah, por que isso? Porque o x1 deu entre 3 e 4. Então eu vou abrir nos casos de 3 e os casos de 4. Fazendo isso e fazendo os tablôs, eu vou chegar no nó D primeiro. E o nó D deu 11 no Z e 3 e 1 no valor. Isso é maior do que 10, certo? Se é maior do que 10, eu vou atualizar o meu limitante inferior. Ele não é mais 10, ele virou 11, porque o nó D é um candidato melhor. Aqui, em termos de nomenclatura, eu vou falar que eu sondei o nó C por ter um candidato melhor do que ele. Então, ele está sondado por limitante inferior, né? Eu achei um limitante inferior melhor do que ele. Igualmente, se eu chegasse aqui e achasse um nó com valor 8, eu ia sondar por limitante. Sondar em PO significa que eu não vou continuar explorando, porque eu já olhei para esse nó. Eu vou explorar porque eu já tenho uma solução que vale 10, certo? Se eu for explorar isso aqui, eu vou ter 8 ou pior. E eu já tenho 10. Para que eu vou criar uma coisa pior do que 10? Então aí eu sondo, naquele caso, por limitante. Né? Se for infactível, eu não preciso continuar, porque vai sempre ser infactível. E aí, explorando o nó E, eu cheguei numa solução que deu 12. Então, x1 vale 4, x2 vale 0 e z vale 12. Então, eu vou atualizar de novo o limitante inferior. Só que, quando eu acabei o nó E, eu acabei de observar todo mundo do nível 2. Quem é todo mundo do nível 2? São aqueles 4 nós. Só que esses 2 nós daqui de baixo, eles não existem. Por que eles não existem? Porque aqui em cima eu já explorei o máximo possível deles, né? Eu já cheguei numa solução factível. Então, embora eu tivesse que explorar os 4 nós para acabar esse nível, só esses 2 já bastam, porque os outros 2 ali eu nem preciso abrir até chegar neles, porque não ia chegar em nada, nem ia dar para abrir, né? Porque eu não tenho nada quebrado aqui. Então, explorando essa camada de baixo, eu sei que minha solução, ela não tem como ser melhor do que 12, nem 11. Então, eu sei que ela não pode ser melhor do que 12. Então, meu limitante superior chegou a 12. Como os dois se igualaram, acabou o meu procedimento, acabei meu branch and bound, minha resolução é este nó. Esse nó, ele elimina os outros. Então, ele vai eliminar o D porque ele chegou numa solução melhor do que a D. Aqui eu trouxe só um pedacinho do tabuleiro final, né? Mas se vocês quiserem fazer para treinar, façam esse exercício por inteiro. Vocês vão ver que vai levar um tempinho, porque tem que fazer simplex, tem que fazer dual simplex. Mas pelo menos é um exercício que eu acredito que pelo menos na época que eu fiz a matéria, é um nível, mais ou menos o nível da matéria mesmo. Talvez, porque aqui eu tive que abrir bastante, né? Eu tive que abrir 5 nós. Talvez tenha que abrir 3, 4 nós na prova, mas dependendo dos outros conteúdos, pode ser mais ou menos assim mesmo. Então aqui vai ter só um lá, né? O procedimento todo escrito direitinho. Então ele fala um pouquinho da camada, que é o nível, né, que eu tratei. Camada de nó, nível de nós. Que aí eu vou atualizar o limitante superior. Aí eu vou abrir e dividir, resolver V2 simplex. E quando eu igualei, eu chego que o Z ótimo é o Z da minha relaxação E, que vai valer 12 com esses dois valores de variáveis. Ah, uma coisa que poderia ser, né? Por que eu não resolvo aqui arredondo, né? Então, arredondo. A3 é tipo 3 e 1,83 é tipo 1. Porque esse arredondamento, ele não tem certeza que vai chegar num ótimo e não tem certeza nem que vai ser factível. Então, não rola fazer isso. Então, arredondar não serve. Por isso que não foi comentado até agora. Não existe arredondar para resolver esse tipo de problema. Esse pedaço aqui, ele é o pedaço mais difícil da P2 de vocês.
Alguém tem alguma dúvida, comentário, coisas que não ficaram claras? Dá um toque que esse é um pedaço que é mais difícil mesmo. Eduardo, pode voltar Uhum. no desenho. Isso. Aí a gente sabe, por exemplo, na função objetivo e todos os coeficientes são inteiros, certo? Em qual Então a nome? gente poderia tentar em todo, Aqui no problema inteiro, sim. Como todos são inteiros, você dá para dizer que o Z sempre vai ser inteiro também, certo? Das soluções candidatas. Correto. Poderia usar isso para poder, sei lá, pegar o atalho e não ter que fazer tantas contas? A resposta essa é uma ótima pergunta. A resposta é: você pode utilizar, mas esse não é um método. Isso aí você pode usar isso aí para dar um migué e saber que o nó que está explorando não vai chegar numa coisa muito boa. Mas você não pode usar isso a princípio, porque o branch and bound, o que você está fazendo, ele não faz parte do método branch and bound, mas é uma consideração que é válida e está correta, porque é a teoria dos números, né? Isso aqui é a teoria dos números, né? A soma de dois números inteiros e a multiplicação linear deles por outros constantes vai dar um número inteiro ainda assim. Por exemplo, quando a gente estava definindo os primeiros limitantes, aí chegou a 12,66 e 10. Aí a gente já poderia, por exemplo, tentar ver combinações que dava Z igual a 12, 11 e 10, para poder achar o ótimo mais rápido. Esse é um método. Como se fosse um método seu, que é válido e tá certo, só que não é o procedimento branch and bound, entende? Inclusive, os solvers, quando fazem, eles vão fazer uma série dessas coisas. Eles vão fazer um monte dessas considerações inteligentes para diminuir. Você pode utilizar isso na hora de você fazer a prova. Você falar assim: putz, eu sei que o meu melhor candidato vai ser 12 aqui, porque nunca vai dar 12,5 numa solução viável factível. Inclusive, desde o começo do problema, você sabe que seria 12. Mas isso serviria para você sondar algumas coisas, mas você teria que explicar isso daí muito bem. Ainda com o risco de... assim... Porque, a rigor, esse é como se fosse umas questões de FUVEST, que é assim... resolva a equação do segundo grau. Resolva a equação do terceiro grau. Mas aí você tem que fazer pesquisa de raiz e um monte de coisa e fazer uma fórmula lá. Não, eu chutei esses 3 valores e deram certo. Isso é válido como solução? Né? Você sabe que uma solução do terceiro grau tem 3 soluções, você chutou os 3 valores certos e deu certo. Então, eu não recomendo você fazer isso para a prova, mas eu recomendo você utilizar isso e outras afirmações dessa na hora de saber da solução. Inclusive, tem outras afirmações esquisitas que você pode ir fazendo, se você tiver o bom manejo de equações. Por exemplo, se eu somar essas duas equações daqui, eu chegarei em 3x1 mais 3x2 menor ou igual a 14. Se eu dividir por 3, eu sei que x1 mais x2 é menor ou igual a 14 terços. Essa restrição aqui ela é sempre válida, porque ela veio das outras duas. Então, eu posso testar em qualquer momento essa restrição aqui. Se for inválida, eu já dou como infactível o meu sistema. Isso aqui é uma técnica avançada. Isso aqui chama Gumori Cutting Plane. Que é você pegar isso daqui e fazer uma combinação linear das suas restrições para aumentar a sua taxa de branch and bound. Como vocês vão ser avaliados mais ou menos pelo procedimento, não é recomendável você fazer, mas a afirmativa sua está corretíssima. Respondi sem responder? Sim. Valeu. Beleza. Mas assim, utilizem todos os artifícios que vocês têm para facilitar para vocês saberem pelo menos que as contas que estão fazendo estão certas, né? Isso aí já dá uma bela ajuda. Mais alguma dúvida de branch and bound? A gente vai passar para um problema de variáveis binárias, que vai usar uma estrutura parecida com o branch and bound. Então, tudo que a gente for ver daqui para frente, a estrutura é parecida com o branch and bound. São mais fáceis. Aquilo lá era a parte mais difícil da matéria. Inclusive, como dica, vejam e revejam a parte do vídeo,
aquele exercício que eu comentei em cima também, de dar uma pesquisada e dar uma olhada, porque ele é feito via método gráfico, dar uma ajudada para entender. Mas esse é um pedaço realmente que ele pega. Vocês vão perceber que da primeira vez que vocês vão fazendo, independentemente do quanto tem ficado fluido o entendimento, vai ficar difícil de entender. E aí vai dar uma quebradinha, e aí vai quebrar um pouco a cabeça, e aí vai fazer sentido. Ninguém mais uma dúvida disso, né? Vou passar então pro branch and bound de variáveis binárias. Primeiro, variáveis binárias nada mais são do que variáveis inteiras super restritas, né? Então eu posso fazer exatamente via branch and bound normal. O problema é que fazer via branch and bound normal, às vezes dá muito trabalho. Então, às vezes, quando eu faço aqui via branch and bound normal, imagina aqui, cada tablô que eu fizesse é um tablô que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, teria 7 vars e 2 restrições. Então, para fazer o tablô desse negócio gigante, isso aí não é uma restrição inicial, né? E aí eu ia colocar uma restrição a mais, né? Se 2 ia virar 3, ia virar 4 quando fosse explorando. Ia ficar um tablô gigantesco. Como as variáveis binárias têm essa característica de serem aquele ou tá ou não tá na solução final, eu tenho um método um pouco mais vantajoso de fazer isso sem demorar para sempre. E é isso que a gente vai ver agora. Então, esse é um método que é bem mais fácil que o branch and bound, porque primeiro, ele tem umas regrinhas que são mais curtas. Tem umas regrinhas de conversão que são mais curtas. E a gente vai fazer um tablô que não precisa fazer tanta conta. Então, as únicas contas que a gente vai precisar fazer são contas de soma e subtração. Então, é bem mais tranquilo. Vou passar para o passo a passo aqui. Diferente do branch and bound, que eu queria passar mais um conceito para... Assim, alguém que viu essa aula de branch and bound não sabe fazer um branch and bound, mas quando quebrar a cabeça uma vez, vai lembrar das analogias e ficar mais claro. Aqui não, aqui eu quero que vocês entendam o método mesmo. Então a gente vai bem na prática pura. O que eu vou fazer? Sendo todas as variáveis binárias, eu vou pegar minhas variáveis e pegar todos os coeficientes que estão aqui e colocar na ordem decrescente. E isso aí todo mundo em módulo. Então não ligo se ele é positivo ou negativo. Qual é o maior número desses 5? É o 12. Depois do 12, quem é maior? É o 6. Depois, quem é o maior? É o menos 4. Depois, quem é o maior? É o 3. Depois é o menos 2. Então, é todo mundo em módulo, tá? Então, eu vou ordenar em módulo todo mundo. E aí, eu vou fazer uma adaptaçãozinha. Eu vou criar um problema, sempre de max aqui. Então, vou passar o problema para max, quando possível. E eu vou criar um problema que tenha todo mundo em ordem decrescente. Então, o meu y3 aqui, que tem o coeficiente 12, eu vou trocar ele para z1. Então, o y3 vai ser igual a z1. Então, eu vou, na parte crescente, eu vou fazer meus z1, 2, 3, 4 e 5 corresponderem aos meus y na ordem decrescente deles, né? E, toda vez que eu chegar num alguém que está com coeficiente negativo, tipo o y5 aqui, eu vou, ao invés de converter de 1 para 1, eu vou converter como 1 menos o outro carinha. Então, o que eu fiz? Qual é a minha ordem daqui? Minha ordem é y3, y2, y5, y1 e y4. Eu vou converter cada um desses caras para z. Então, esse aqui vai ser z1, esse aqui vai ser z2, esse aqui vai ser z3. Só que esse aqui o coeficiente estava negativo. Então, ele vai ser z3 com sinal trocado. Então, vai ser 1 menos z3. Esse aqui é z4 e esse daqui é z5. Mas z5 estava com um número negativo. Então, ele vai ser z5 com o número trocado. 1 menos z5. E vou fazer essa substituição aqui. Aí vem uma etapa de contas. Então, aqui eu vou fazer manipulação algébrica para passar todo mundo que estava em função de y para todo mundo em função de z.
Às vezes podem ter visto na aula de vocês com outra letra, né? Mas como é que eu faço isso? Eu vou passar todos os números. Eu vou converter como se fosse um problema de ensino médio mesmo, né? Substitui cada um dos pessoal e faz as contas de baixo aqui. Então as restrições também substitui. Perceba que aqui o lado direito era 6 e 8. Quando eu refiz as contas, eles mudaram para 12 e 11. Não tem problema. Às vezes vai mudar. Só fiz conta. Quando eu tiver um problema nessa estrutura, que é uma estrutura de problema de Max, com os coeficientes em ordem decrescente, todos positivos, aí eu venho para a minha tabela. E aí eu vou começar a fazer esse procedimento de variável inteira, binária. Então, aqui eu vou passar para a parte dali e eu vou falando todos os procedimentos. Assim como no outro, a gente está em 3 frentes, né? Uma frente com a estrutura dos nós, uma frente com o meu tablô, e aí perceba que o meu tablô é uma coisa só, é um tablô só para todos os nós, ele é mais simples. E os meus limitantes superiores e inferiores. O meu limitante inferior, ele vai começar em menos infinito ou em zero, né? Aqui ele poderia começar em zero porque eu vejo que a solução em zero ela é factível. Mas vou começar em menos infinito só porque é o correto da teoria. Então, começando de menos infinito, e o meu limite superior vai começar em 27. Da onde veio esse 27? A minha função objetivo, ela ficou... eu estou ignorando esse menos 6 aqui, tá, gente? Esquece esse menos 6. Todos esses coeficientes aqui, todos os termos independentes aqui, da função objetivo, eu vou converter. Então, é como se eu trocasse todo mundo aqui por uma outra letra. Então, aqui eu troco por W'. E aí eu quero fazer max de W', né? E aí depois, quando acabar o problema inteiro, eu volto aqui e tiro 6 da solução que eu encontrei. Mas eu não vou usar esse menos 6 aqui no meu procedimento. Então, qual é o valor máximo que eu posso obter? Vou somar todo mundo, né? Se é binária. Então, 12 mais 6, 18, mais 4, 22, mais 3, 25, mais 2, 27. Então, meu valor máximo é 27. Aqui eu vou só trazer isso aqui para o lado, que a gente vai usar bastante essas 3 informações do problema. Deixa eu só adicionar como foto. Tá. E aí eu vou deixar ela aqui do ladinho, só para a gente referenciar o tempo inteiro. Qual que é o meu procedimento? Eu vou sempre abrindo a minha árvore, fazendo uma busca em profundidade. E como eu coloquei em ordem decrescente, eu sei que eu posso, em cada etapa, tentar colocar sempre os meus valores maiores. Então, os meus z's de número baixo aqui, valendo 1, porque eles me dão maior ganho na função objetivo. Então, a estratégia toda de transformação em binário e fazer aqueles procedimentos, eu falo assim, beleza, eu vou tentar explorar a minha árvore sempre pelo lado esquerdo dela. E aí, meu lado esquerdo, eu vou sempre tentando colocar o 1 no lugar dos blobs aqui. Então, eu vou avançando e vou fazer esse tablô. E aí, eu vou fazer sempre 3 perguntas. E se em algum momento eu responder sim, aí eu concluo alguma coisa. Então, toda vez que eu respondo sim para essas perguntas, eu vou ter uma conclusão. Como é que é esse tablô, então? Primeiro, todos os nós. Beleza. Então, a princípio, eu construí isso, eu tenho nó A, né? A minha solução parcial, no meu nó A não tenho ninguém fixado. Então, não tenho ninguém com valor 1, ninguém com valor 0. Meu limite superior vale 27, que foi o que a gente viu da função objetivo, né? Que era se todo mundo fosse 1. E aqui eu vou fazer 3 perguntas. A primeira, o meu limite superior, ele é menor do que alguma solução candidata? E aí eu vou dar uma olhada e eu vou concluir assim, putz, eu não tenho nenhuma solução candidata. Então, até o que eu tenho uma solução candidata, ele vai ser preenchido contra sim. O meu limite superior é factível? Ou seja, se eu pegar todo mundo que eu não fixei ainda e fixar em 1, a minha solução é factível? Se eu trocar todo mundo que eu posso trocar por 1, eu consigo ter uma solução factível? A resposta é não. Por quê?
Porque eu vou quebrar aqui na restrição de baixo. Ó. 8 mais 4. 8 mais 4 dá 12. Já vai quebrar. Então, meu limite superior não é factível. A resposta é não. E o meu limite, ele já é infactível? Ou seja, se eu trocar todo mundo que está aberto por 0, ainda assim vai estar infactível? A resposta é não. Como aqui no começo não tem ninguém fixado, se eu trocar todo mundo por 0, vai ficar 0 menor ou igual a 11, ok? E 0 menor ou igual a 12, ok. Então, meu limite superior, ele não é infactível já. Então, acabei, não consegui concluir nada. Vou caminhando o meu nó. Como é que eu vou caminhando? Agora eu vou fixar o primeiro aqui. E aí eu sempre vou fazendo essas perguntas. Esse aqui é um procedimento que é bem mais fácil na lousa, porque aqui vai ficar indo e voltando daqui. Mas espero que esteja ficando pelo menos claro para vocês entenderem. Nó B. Nó B tem um 1 fixado. O meu limite superior ainda é 27, porque eu não fixei ninguém em 0. Ele só vai deixar de ser 27 quando eu fixar alguém em 0. Eu ainda não tenho solução candidata. Meu limite superior continua sendo 1. Então ele continua sendo infactível. E ela ainda não é factível, porque quem tem fixado em 1? Tem fixado em 1 esses dois caras. Fica 4 menor ou igual a 12 e fica 8 menor ou igual a 12. Então ela ainda não está infactível. Então assim eu consigo ter a resposta da terceira pergunta e vou continuando. Vou para o nó C, que é com esses dois valendo 1. Quando esses dois valerem 1, eu vou fazer as mesmas perguntas. Como ninguém foi 0, o limite superior é 27. Eu não tenho solução candidata, beleza. Deixa eu só tirar isso. O meu limite superior ainda não é factível, porque se eu trocar todo mundo por 1, não vai dar certo. Mas ele já está infactível, porque se esses dois valerem 1, a minha equação de baixo vai ficar 12 é menor ou igual a 11. Então ele já quebrou a minha restrição de baixo. Como já quebrou minha restrição de baixo, eu sondo esse nó. Então eu não preciso continuar as opções do nó C. Nenhuma solução que vem do nó C, então nenhuma dessas soluções aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Nenhuma dessas outras, e aí todas as outras que vão além dessas, nenhuma dessas eu preciso observar. Então eu já cortei metade da minha árvore, do meu branching bound, no ato. Sem precisar fazer mais nada. Então eu já vim aqui e cortei tudo. Não tenho mais que me preocupar com esses nós. Então eu vou passar para o outro mundo, que é o mundo onde, em vez da segunda ser fixada em 1, a segunda é fixada em 0. Tudo isso Eduardo, porque... Diga. Desculpa. Por que aqui a gente usa profundidade? Aqui a gente usa profundidade justamente porque, como eu coloquei em ordem decrescente, eu sei que colocar o Z1 é melhor do que colocar o Z2, sempre. Então, se eu conseguir ir colocando cada vez mais esses valores que eu sei que são altos, a minha solução, quando chegar numa solução factível, vai chegar numa solução factível boa. É uma solução factível que vai sair cortando um monte de nós depois que eu chegar. Então, ela vai demorar mais para chegar numa solução factível. Mas quando chegar numa solução, ela vai demorar mais para diminuir o limitante superior. Mas ela vai cortar um monte de nó. Você vai ver no final, quando a gente acabar e chegar numa solução factível, ela já vai sair cortando todos os outros nós e vai acabar o problema bem rápido. Isso é uma consequência da estrutura do problema. Se não convertesse, também dava para fazer por largura ou qualquer outro? Se você não converter, você pode fazer por largura, mas aí você vai ver que essas perguntas elas ficam nebulosas. Você vai ver que é difícil de você concluir alguma coisa muito bem, porque o seu limite superior, sem você converter, ele vai mudando a cada etapa e vai demorar mais para você concluir se a solução é factível ou não. Qual que é a grande vantagem? Como geralmente quem dá mais é quem restringe mais, é mais rápido de aparecer uma resposta sim. E aí perceba que, lembra que a resposta sim aqui no C cortou 8 nós pra gente? Que cortou as duas opções daqui, né? Cortou quantos nós? 2 opções para o terceiro, 2 para o segundo e 2 para cá. Cortou 8 nós.
Se você não converte aquilo lá, você tem uma chance muito baixa de ter uma resposta sim. Então você vai ter que explorar 8 nós a mais, geralmente. Você vai ter que explorar muito mais nós. Então, fazendo essas conversões, você vai acabar ganhando em termos de... tanto de achar um nó que já é infactível, quanto quando você chegar numa solução factível, ela vai sair cortando os outros nós. Essa adaptação ela vale a pena ser feita. Então, mas não tem nada a ver com a solução ser melhor naquele método do que o outro, né? Por exemplo, se o computador consegue fazer rápido, naquele método ele não vai conseguir uma solução melhor. Não, quando os dois métodos vão dar a mesma solução ótima, né? Esse método aqui de você colocar decrescente, ele é mais rápido para explorar a árvore. O computador ele vai internamente fazendo, depende do solver, né? Cada solver tem um jeito específico, né? Não sei se os solvers ótimos devem ter implementado que se todo mundo for binário tem um jeito de resolver que é esse, mais fácil. Mas a princípio ele vai fazer, se essa manipulação for vantajosa computacionalmente, e aparentemente ela é, porque ela me evita de ter que observar vários nós, ela me evita de ter que explorar vários nós, ele vai fazer essa mesma coisa que a gente. Deu um bug do milênio. Continua dando um bug do milênio. A tela tá toda zoada pra vocês também? Tá. Tá meio Tá, né? pixelado. Deixa eu descompartilhar e recompartilhar aqui só pra... Não. Eu quero parar de compartilhar. Não. E aí eu quero recompartilhar. Pronto, saímos do bug do menino. Então eu vou procurar fazendo esse método aqui de adaptações porque ele é mais rápido mesmo. Aí, só continuando a exploração dos nós que a gente estava vendo, né? Então, vi o nó C, vi que ele já é infactível. Então eu vou para o nó D. No meu nó D, eu já vou ter alguém variado em 0. E é o cara que valia 6 da função objetiva. Então, minha solução máxima, meu limite superior, a partir desse nó, é 21. Perceba que eu não estou falando que o meu limite superior do problema é 21. Estou falando só desse nó, quando eu falo daqui. Ele é 21 porque ele é 27, só que eu não posso mais ter o 6. E aí eu vou fazer as mesmas perguntas. Então, tenho que solução candidata? Ainda não tenho. Beleza. O limite superior é factível? Ou seja, se eu trocar todo mundo que está em aberto por 1, quem está em aberto? O Z3, o Z4 e o Z5. Então, se eu tiver o Z1, Z3, Z4, Z5 valendo 1 e o Z2 valendo 0, vai dar factível? A resposta é não, porque vai quebrar pelo menos na de baixo. Então vai ficar 8, 10, 12, 13. Então não vai dar certo. Então a resposta é não. E ele já é infactível? Agora a resposta vai ser não. Por quê? Porque se eu trocar todo mundo que está em aberto por 0, vai dar possível, né? Se eu trocar todo mundo que está em aberto por 0, quem está em aberto? Esses 3 caras. Vai ficar 6 menor ou igual a 12 e vai ficar... 6 não, né? Vai ficar 4 menor ou igual a 12. E vai ficar 8 menor ou igual a 11. Então não vai quebrar ninguém. Então ainda não é infactível. E aí vou explorando. Então, do nó D, eu venho aqui e coloco o terceiro em 1. Nó E. E aí eu vou fazendo essas mesmas perguntas. Então, quando eu chegar no E, eu vou fixar em 1. Meu limitante superior não vai mudar. Ainda não tem solução candidato. Meu limitante superior ainda não é factível. E ainda não vai quebrar nada. Por quê? Porque minhas restrições vão ficar 8 menor ou igual a 12 e vai ficar 10 menor ou igual a 11. Ainda não quebrei ninguém. Como ainda não quebrei ninguém, vou continuar. E aí vou para o meu nó F, que é fixando mais alguém em 1. Quando eu fizer isso daqui, eu vou... Aqui vale a pena a gente dar uma olhada. A minha solução, o meu limite superior, ele vai dar 21. Não tenho ainda a solução candidata. O limite superior não é mais factível, né? Ele continua não sendo, porque se eu trocar o único que está aberto por 1, vai quebrar a restrição de baixo. Mas ele já é infactível, porque se eu trocar esses 3 caras que estão fixados por 1,
a restrição de baixo vai ficar 8 mais 2 mais 2, que é igual a 12. Menor ou igual a 11, já quebrei. Como eu já quebrei, então eu posso sondar esse nó aqui. E não preciso continuar. Então, toda vez que eu tiver um sim, eu vou concluir alguma coisa. Então, a partir do meu nó F, eu não preciso ir avançando para baixo. Então, o meu nó F eu não preciso continuar. Daí que vem esse xzinho daqui. Se eu não posso, então eu vou voltar. E aí vou avançar no outro mundo. O outro mundo é se a quarta, em vez de ser 1, for 0. E aí vou no meu nó, que a gente vai chamar de G. O meu nó G, ele tem 1, 0, 1, 0. Meu limite superior ele diminui. Por quê? Porque eu acabei de fixar mais uma variável em 0. E era a variável que contribuía com 3. Então, se antes ela valia 21, agora vai valer 18. Ainda não tenho solução candidata, mas o meu limite superior já é factível. Como assim? Se eu pegar todo mundo que está em aberto e trocar por 1, quem está em aberto? O último. Essa solução aqui, ela é factível. Como é que eu faço isso? Eu testo ela aqui e aqui. Então, minha primeira restrição vai ficar 4, 8, 10. 10 menor ou igual a 12. Beleza? E a minha outra vai ficar 11 menor ou igual a 11. Boa. Como eu cheguei no limite superior sendo factível, eu não preciso continuar o branching bound. Eu só troco todo mundo que está em aberto por 1. Porque quem vai me dar mais benefícios, né? Então, aí eu vou trocar todo mundo aqui por 1. E vou chegar numa solução candidata. Eu sei que 10101 é uma solução candidata. Aí eu venho aqui no meu limite inferior e eu troco ele por 18, que é via o nó G. E aí, tendo essa solução candidata, vamos ter uma noção da árvore de onde é que a gente está. Eu cheguei no meu nó G aqui. Meu nó G são esses dois aqui, né? É o mesmo mundo. Porque como eu cheguei no... Quando eu cheguei aqui, eu me perguntei, eu posso trocar todo mundo que está aberto por 1? A resposta foi sim. Então não é outro nó, é o mesmo nó, né? Então esses dois são o nó G. Tem uma solução candidata. Aí eu vou voltando. Então eu volto daqui para cá e daqui para cá. Quando eu chego no D, eu venho aqui e abro o meu nó H. Meu nó H começa em 100. Quando ele começa em 100, eu tenho minha função objetivo sem esse cara e esse cara. Então, em vez de 27, elas valem no máximo 17. E aí a pergunta é, eu já tenho uma solução que vale 18. Eu vou explorar os nós que são 17 ou pior? Não vou, já tenho 18. Então, eu já sondo. Então, a vantagem desse método é que, uma vez obtendo uma solução, geralmente essa solução é muito boa. Então, eu já não preciso explorar mais nenhum desse nó. Acabei de poupar 4 iterações. Aí, volto e venho para o meu nó A e vou para o meu nó I, que é a primeira valendo 0. Com a primeira valendo 0, eu perco 12. Se eu perder 12, meu 27 vira 15. Eu vou continuar explorando um mundo onde eu tenho 15, sendo que eu já tenho 18? Bom, não vou. Então, eu já sondo. Então, eu já não preciso observar mais nada. Então, a vantagem é, cheguei numa solução, provavelmente ela é uma solução muito boa. Ela vai podar a árvore muito rápido. Então, veja que depois que cheguei nessa solução candidata, meu problema acabou, porque o 17 eu já tenho 18 que é melhor e o 15 eu já tenho 18 que é melhor. Neste momento em que eu observei aqui, eu cortei minha árvore inteira. Se eu cortei minha árvore inteira, minha solução, meu limite superior vai ser 18 mesmo. Por quê? Porque eu olhei todos os meus nós e falei, putz, o maior valor que eu consigo chegar é 18. E o menor valor que eu consigo chegar é 18. Então, fechou. Acabou o problema. E aí eu vou só finalizar, tá? Vou finalizar o problema. Então, meu Z linha, que é o W que eu chamei, vale 18. Lembra que no começo do problema tinha um tal de um menos 6 aqui? Aí eu volto para ele só agora. Então, agora eu pego o meu 18 e tiro 6 dele. Então, minha solução final vai dar 12. E aí, como é que eu obtive esse 12? Lembra aqui na minha solução que já 10101. Então, meu Z vale 10101. Vou voltar para os Ys. E aí, lembra que alguns dos Ys eram 1 menos Z. Então, às vezes, o Z dando 1 vai ser que o Y dá 0. Então, quando eu voltar para esse caso aqui, eu vou voltar e concluir que Y3 vale 1, Y2 vale 0, Y5 vale 0, Y1 vale 0 e Y4 vale 0.
E esse é o ótimo do meu sistema. Se eu fosse resolver via simplex aquele primeiro problema original, via branch and bound, né? Eu ia chegar nessa solução. Fez sentido? Ok para vocês? Por que o nó G, você falou que era o mesmo ali? Aí daqui para cá, né? O meu nó G, ele... Eu estou explorando o mundo em que é 1, 0, 1, 0 e eu não sei quanto vale o último valor, certo? Só que a minha primeira pergunta é... A minha segunda pergunta é se o meu limite superior é factível. Se o meu limite superior é factível, eu não tenho por que abrir em dois casos, que é o caso 10101 e o caso 10100. Se eu coloquei em ordem decrescente, e por isso que a gente faz aquela estrutura do problema, se eu conseguir fazer essa conversão, eu não tenho por que abrir meu nó, abrir em mais dois nós. Eu só venho no nó G e já fixo ele em 1. Eu já readapto ele para valer 1. E aí eu já tenho uma solução candidata no próprio nó G. Também não teria nenhuma perda se você abrisse aqui e chamasse de H, né? Diga. Se tivesse, por exemplo, 2 espaços vagos ainda, em vez de 1, você E a poderia resposta... fazer isso e colocar, 1. digamos, 1 e fosse factível. Também parava? Isso, parava. Parava, você não precisava mais abrir. Se fosse tipo 101 e você concluísse que a resposta era sim, você ia trocar esse por 1 e esse por 1. Também pararia? Pararia. Porque você já ia ter chego no melhor possível. Porque nesse caso aqui, você teria 4 casos para ver, né? 101, 10, 101, 01, 101, 11 e 101, 00. Se você falou que o limite superior é factível, significa que esse cara é factível. E eu sei que esse cara é melhor do que esse, é melhor do que esse e é melhor do que esse. Por construção. Porque eu falei pra gente que todo mundo é positivo, né, na função objetivo. Então, se eu puder colocar ele em 1, é bom. Então, eu não preciso olhar esses 3 nós. Então, eu já troco aqui pra cá. Beleza? Entendi. E aí, esse é o procedimento que a gente vai fazer para resolver esse problema. Aqui eu vou passar um outro complementinho, que é como é que eu faço para transformar um problema inteiro em um problema binário. Porque eu tenho um método para fazer isso. E às vezes isso aí pode ser... Eu acho que geralmente não é cobrado em prova, mas ele é um jeito que se puder fazer assim na prova, vai poupar bastante tempo. Por quê? Porque binário é mais fácil. Você viu que o branch and bound que eu fiquei 1 hora fazendo, certo? Sendo que eu nem fiz os tableaus. Eu cheatei nos tableaus e ainda assim levei 1 hora. Aqui eu fiz em 20 minutos. Então, se eu conseguir passar o problema de um problema desse tipo para um problema inteiro, eu vou resolver ele bem mais rápido. Então, na prova, às vezes vai ter o comando. Então, às vezes o comando vai ser... A questão é: resolva o problema de otimização utilizando o branch and bound em largura. Aí não tem o que fazer, você vai fazer o branch and bound de largura. Mas se for só resolva, aí não custa perguntar para a pessoa que estiver aplicando a prova, né? Mas se for só resolva, você pode fazer assim: eu vou passar isso aqui para variáveis binárias e resolver a variável binária porque é mais rápido. Ou porque eu tenho um domínio maior, pode ser. Tanto faz a justificativa, né? Então, eu vou mostrar rapidinho só como é que a gente faz essa conversão. Então, primeiro de tudo, perceba que eu vou fazer aquele mesmo problema que a gente fez, né? É o mesmo problema que a gente fez no branch and bound. Então, também vou mostrar mais passo a passo, que é na prática como é que faz. Passo 1. Identificar a faixa de variação das variáveis inteiras. Como assim? Fazer a mesma conclusão que eu fiz lá no branch and bound. O x1 ele vai valer no máximo 6, de acordo com a restrição 1. E ele vai valer no máximo 4, de acordo com a restrição 2. Então, eu sei que x1 está entre 0 e 4. O meu x2, ele vai valer
esquece o calendário, ele vai valer no máximo 3 ou no máximo 8. Então ele vai valer no máximo 3. Então eu tenho meu intervalo de variação do x1 e do x2. Aqui eu vou fazer a lógica. Cada variável inteira eu vou trocar por algumas variáveis binárias. Quantas? Quantas forem necessárias. Como eu sei quantas eu preciso? Eu vou trocar x1 por y1 mais 2y2, vai ser y1 mais 2y2 mais 4y3 mais 8y4, assim por diante. E eu preciso saber até quando eu preciso fazer isso daqui, né? Eu preciso ir até eu conseguir escrever o meu número máximo em binário. Como assim? Aí aqui eu vou ter o método e a gente vai testar com o outro. Se eu fizer uma variável binária, eu sei que ela vai valer ou 0 ou 1. Legal. Se eu fizer duas, eu sei que vai valer, essa soma vai valer ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, né? Só que eu preciso valer em 4, então eu vou precisar usar o y1, y2 e y3. Porque aí ela vai valer ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Mas ela podia valer 5, 6 e 7 nesse caso aqui. Ah, mas tudo bem, mas se ela valer 5, 6 ou 7, ela vai quebrar uma restrição. Então não tenho preocupação de ter que me ater a estar certinho. Desde que eu pegue um valor com os y grandes o suficiente, que já dê para escrever todos os valores possíveis, já está bom. Ah, não entendi. Vamos fazer um outro exemplo. Imagina que meu x máximo deu 17. Até onde eu preciso ir? Se eu for até o 1, eu consigo escrever até 1. Até o 2, minha soma vai dar até 3. No 4, minha soma vai dar até 7. No 8, minha soma vai dar até 15. No 16, minha soma vai dar até 31. Então, eu vou adicionando aqui conforme for indo até... A regra aqui ela é meio esquisita, né? Mas a gente vai até 2 vezes esse número menos 1. Né? Então, vai até o 31. No meu caso, se fosse 15, meu x máximo, aí eu paro no 8, porque o do 8 ele funciona até 2 vezes 8 menos 1. Então, funciona até o 15. Tem outro jeito de você fazer essa fórmula aqui, é só um jeito de conversão binária, né? Acho que semestre que vem vocês vão ter matéria lá da elétrica, vocês vão usar algumas coisinhas de binária, de fase, uns ziriguido lá. Mas, enfim, tem um jeito de converter para variáveis binárias. Aí a prática vai te dar, né? Então, como eu tenho x1 e x2 aqui valendo 4 e 3, eu vou converter o x1 como sendo a soma de 3 y, e o x2 como sendo a soma de 2 y, porque ele só precisa ter 3. Né? E aí, eu vou substituir exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou trocar todo mundo aqui. Como é que era a minha função objetivo? Era 3x1 mais 2x2. O que eu vou fazer? Vai ser 3y1 mais 2y2 mais 4y3. Mais 2x2, mais 2. O x2 eu troquei por y4 mais 2y5. E aí vou fazer todos. Vou pegar tudo isso aqui e vou fazer todas as manipulações algébricas. Vou dar o resultado já pronto para vocês, mas é só fazer soma e multiplicação, né? Não tem nenhum segredo. Quando eu fizer, vai dar exatamente esse problema aqui. Ó. Vai dar 2y4 mais 3y1 mais 4y5 mais 6y2 mais 12y3. E aí vou fazer para as restrições também. E as minhas restrições ficam assim. Então é só manipulação algébrica. Tranquilo? Ficou claro o que a gente faz para trocar de um para o outro? No caso, se o x1 fosse, por exemplo, até 31, você ia continuar naquele mesmo ali, né? Até Isso. o y5. Até o y5. Tá, beleza. Ele sempre vai funcionar até o número antes da próxima potência de 2 que aparecer. E aí, aqui tem um pequeno easter egg, né? Perceba que esse exercício aqui, ó, binário, lembra o exercício que a gente acabou de fazer? É o mesmo exercício, eu só troquei o sinal desses dois caras.
É o mesmo exercício. Então, a gente já fez esse problema, a gente já sabe quando dá a resposta. Quando a gente fez esse problema aqui, a gente chegou de que a resposta final dava 12. Engraçado 12, né? Porque quem mais tinha dado 12? Quando eu resolvi esse aqui via branch and bound, lembra que o resultado final deu 12? É porque é o mesmo problema. Eu só fiz de dois jeitos diferentes. Então, o problema via branch and bound deu 12, e o problema via isso daqui deu 12 também. E a única coisa que eu preciso fazer é voltar as variáveis. Como o x1 era y1 mais 2y2 mais 4y3. E o x2 era y4 mais 2y5. E aí lembra que na minha solução final, os meus y era o y3 valia 1 e todo o resto valia 0. Quando eu volto aqui, eu chego aqui. O x1 vale 4 e o x2 vale 0. Lembra do exercício 7 que a gente acabou de fazer? Que levou 1 hora para fazer e tinha que fazer um monte de coisa? Quando a gente fazia aquele monte de coisa, como é que dá o resultado? Ah, dava 12 com o x1 valendo 4 e o x2 valendo 0. Mesma coisa? Mesma coisa. Mesmo exercício. Serviu para convencer vocês de que é mais rápido? Esse aqui levou 1 hora para fazer. Este daqui, eu quebrei em 2 conceitos. E é meio de 40 e a que a gente acabou. E deu o mesmo resultado, porque é o mesmo exercício. Legal? No caso, esse é bom quando você tem um intervalo de variação relativamente pequeno, né? Correto. Se fosse, por exemplo, x1 até 1000, já não daria para fazer assim. Correto. Na faixa de variação pequena daqui, aí eu vou ter poucas variáveis binárias para fazer isso aqui e vai valer a pena. Correto. Se não faz via branch and bound mesmo, né? Então, o solver ele vai preferir fazer o branch and bound porque o solver ele tem uma série de gambiarras colocadas ali que faz ele cortar os nós bem rápido. Então, os solvers de hoje em dia eles têm uma série de gambiarras e resultados matemáticos e relaxações e heurísticas que eles vão colocando tudo num bolinho falando assim, se você me dá um problema, eu vou quebrar ele o suficiente para eu conseguir resolver. Você não vai saber o que eu fiz, mas eu vou resolver rápido. Então o solver vai fazer isso. Mas aqui a gente tem a opção, né? Como a gente está fazendo na mão, então às vezes vai valer a pena fazer aqui, às vezes vai valer a pena fazer o branch and bound mesmo. Legal a gente saber os dois métodos, por isso que eu resolvi passar os dois para vocês. No caso, por exemplo, se fosse muito grande, daria para fazer uma mudança de variável depois converter para binário também? Se fosse grande, daria. Todo exercício de variável inteira você pode fazer trocando para binário, assim. Se aqui fosse 60 e 80, você ia ter um trabalho grande, né? Porque o 60, vamos por expoente de 2, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Você ia ter que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. E aqui você ia ter que colocar, no 80, né? Você ia ter que colocar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Você ia ter que colocar 15 variáveis, né? Você ia trocar um problema grande para um problema de 15 variáveis. Só que é um problema de 15 variáveis que você ia fazendo aqui e ia fazendo aos pouquinhos, né? Então ele converge relativamente rapidamente se você está fazendo na mão, talvez. Claro que depende das instâncias do problema, né? Quando a gente fala que alguma coisa é mais rápida ou mais lenta, a gente está falando na média, né? E para um problema específico. Então, não tem método certo de resolução, né, de um problema. Tem métodos que vão ser melhores de acordo com qual problema você está resolvendo. E aí, inclusive, tem mais métodos. Isso aqui são só 2 métodos, mas você tem alguns métodos. Tem um método de relaxação... Umas coisas vocês vão ver. Você tem uns métodos que chamam relaxação lagrangiana, que você vai ignorar completamente uma restrição e depois colocar ela aqui para cima. Você tem métodos que chamam método de geração de colunas, você tem métodos que chamam decomposição, planos de corte, aquele plano de Gomori, que você mesmo tinha dado uma ideiazinha quando você falou da estrutura sem inteira do problema, né?
Então, assim, tem vários jeitos de resolver. Esses são dois dos jeitos que são a base, né, para os outros. Né? Os outros, eles partem desse e falam assim, putz, esse aqui é chato, vamos fazer alguma coisa mais rápida. Mas é legal, como uma matéria de introdução a PO, é legal a gente ter a base bem feita. Então, o que eu queria passar para vocês era esses 3 temas, que eram assim, como é que eu faço um branching bound? Como é que eu faço um exercício de variável binária? E como é que eu converso entre os dois mundos? Como é que eu passo de um para outro? Porque se eu souber passar de um para outro, eu consigo passar e resolver. Aí, atenção aos comandos da prova. Eu, quando fiz a P2, eu lembro que eu errei essa questão porque eu sabia fazer esse exercício 8-9. Eu sabia passar para binária e fazer. E eu não aprendi o branching bound porque eu achava muito chato. Então, quando eu fiz, eu zerei essa questão porque a questão dava um comando claro de faça via branching bound, blá blá blá. Aí eu falei, putz, eu não lembro. Até eu lembrar vai levar um tempo desgraçado. E aí eu deixei em branco. Então a regra respeitem o comando da questão e o que é o método, mas saibam que vocês têm alguns jeitos de ou pelo menos já saber a resposta de antemão, ou se prepararem para, se der para converter e vocês acharem que vale a pena, saber também fazer isso.